Se você curte corrida de longa duração, se liga, porque essa edição do Giro Mundo Afora fala sobre a abertura do Mundial de Endurance. Sim, a gente vai trazer hoje um guia sobre o FIA WEC 2021, evidentemente falando sobre os pilotos brasileiros. Então se liga, porque a gente vai falar sobre André Negrão, que compete na classe principal com o protótipo da Alpine, sobre o Pipo Derani, que entra também nessa classe principal com o hipercarro da Glickenhaus e também da turma do Gran Turismo. Daniel Serra, piloto oficial da Ferrari nessa temporada, disputando a temporada toda, e ainda Felipe Fraga, correndo de Aston Martin, e uma dupla de pilotos brasileiros também na Aston Martin, Augusto Farfus e Marcos Gomes. Então aperta os cintos, porque está começando mais uma edição do Giro Mundo Afora. A belíssima Spa-Francorchamps recebe nesse fim de semana a abertura do Mundial de Endurance, um campeonato um pouco mais curto, apenas 6 corridas, incluindo evidentemente as 24 horas de Le Mans, e um campeonato em que a gente vai ter brasileiros em posições muito boas de disputar título nessa temporada em diversas classes. A gente começa falando sobre a classe principal, que passa por uma mudança muito interessante nesse momento. É uma fase de mudança, na real, que não está apenas nessa temporada, né? A gente vai ver ainda algumas alterações de regulamento ao longo dos próximos anos, mas que se inicia justamente nessa temporada de 2021, porque a gente não vai ter apenas nessa classe principal apenas os protótipos da LMP1 esse ano, e também outros carros, os chamados hipercarros. E aí é que a coisa começa a ficar interessante, porque são dois regulamentos diferentes dentro da mesma categoria. O grande hipercarro em que a gente, óbvio, está de olho é o da Toyota, que nos últimos anos dominou com o seu protótipo LMP1 e agora chega com um hipercarro. Mas a gente vai ter como desafiante desse carro da Toyota um protótipo que subiu de categoria, subiu da LMP2 para a LMP1, que é o protótipo da Alpine, e com um brasileiro nessa tripulação. O André Negrão vai competir, ele que já venceu as 24 horas de Le Mans, já foi campeão mundial nessa classe LMP2 e agora sobe de categoria junto com a Alpine nesse desafio de se tornar campeão mundial na classe principal do Mundial de Endurance e também de conquistar as 24 horas de Le Mans com a fábrica francesa aí na divisão principal. Se você quiser saber um pouco mais sobre o André Negrão, tem um vídeo aqui no canal em que a gente entrevistou ele na temporada de 2019, falando sobre esse desafio do Endurance, como é que funciona o Le Mans e tudo mais, uma entrevista muito interessante. E um dos desafiantes do protótipo do André Negrão e dos hipercarros da Toyota vai ser o Glickenhaus, outro hipercarro, né? Essa equipe, esse construtor independente, está com plano aí de entrar com 2 carros no Mundial de Endurance e só não entrou logo nessa primeira etapa porque solicitou à FIA que fosse feito mais um teste com o carro. Então eles queriam fazer um teste de 30 horas com o carro, correndo 30 horas com o carro, para poder homologar esse hipercarro para as 24 horas de Le Mans. Então, uma vez que você homologa esse carro, você não pode mais mexer como você gostaria. Então a equipe adiou a sua estreia. E um dos pilotos dessa equipe que vai ter 2 carros no Mundial de Endurance é o brasileiro Pipo Derani, que já apareceu aqui no Giro Mundo Afora falando a respeito dos testes, falando um pouquinho sobre esse hipercarro, mostrando alguns detalhes. O vídeo está aqui no card se você quiser conferir. Mas a gente só deve ter o Pipo Derani nas próximas etapas e não nessa abertura da temporada em Spa-Francorchamps. E nessa semana em que o Mundial de Endurance fez o seu prólogo, né, a sua pré-temporada também lá em Spa-Francorchamps, a gente teve a notícia de que o Pietro Fittipaldi não vai mais disputar as 24 horas de Le Mans. Ele vai ter um choque de data com a Fórmula Indy e por isso o contrato dele da Fórmula Indy exige que ele esteja lá para competir e aí ele não vai poder disputar as 24 horas de Le Mans. Ele que está fazendo pela classe LMP2 o campeonato europeu, já foi ao pódio aí na primeira etapa, mas infelizmente não vai poder disputar junto com a equipe G-Drive as 24 horas de Le Mans. De qualquer forma, sucesso Pietro Fittipaldi aí na sua temporada na Fórmula Indy. Mas chegou a hora da gente falar da turma do Gran Turismo e é uma turma muito boa, muito forte para a gente ficar de olho, porque a gente tem brasileiros em excelentes condições para disputar vitórias, inclusive vitória nas 24 horas de Le Mans e disputar esses títulos no Mundial de Endurance. Eu falo esses títulos porque são 2 classes de Gran Turismo. A GTE AM, que tem na sua tripulação aí um piloto de nível mais baixo, um piloto bronze, é obrigatório que tenha um piloto bronze,
ou um piloto prata, e a GTE Pro, em que a graduação dos pilotos é livre, então as fábricas acabam entrando, colocando suas tripulações mais fortes. E a gente tem, nas duas classes, a gente tem brasileiros em boas situações. Na GTE AM, o Felipe Fraga correndo com um Aston Martin, com outro Aston Martin, uma dupla brasileira, o Augusto Farfus e o Marcos Gomes, e na GTE Pro o Daniel Serra como piloto oficial da Ferrari. Lá na abertura da Stock Car 2021 em Goiânia, no domingo, pouco antes da prova, eu conversei com o Daniel Serra e com o Marcos Gomes sobre a expectativa deles para essa temporada de 2021 do Mundial de Endurance. Se liga! Duas feras da Stock Car vão representar o Brasil no Mundial de Endurance. Um deles é o tricampeão Daniel Serra, que vai correr em tempo integral pela Ferrari. É um desafio diferente de você fazer provas avulsas, mesmo sendo 2 vezes vencedor de Le Mans. Não, sem dúvida é diferente, né? Quando você chega lá para compor uma dupla que já está acontecendo, é muito mais uma questão de adaptação, você guiar o que eles estão te entregando, esse compromisso. E agora é diferente, né? Agora eu vou fazer a temporada inteira, é um carro que a gente vai trabalhar, eu e o Miguel, que é meu companheiro de equipe, a gente vai trabalhar e desenvolver mais do nosso jeito, então muda, né? Muda tudo. E o que você espera em termos de performance? É uma coisa, título é uma coisa real? Cara, é um objetivo, o objetivo é brigar pelo campeonato, a gente depende muito do balanço de performance, que para falar a verdade eu não sei como é que tá, eu tô 100% focado nesse final de semana na Stock Car, já recebi todos os pré-eventos, tudo, ainda não olhei, porque, como eu te falei, tô nesse final de semana aqui. Mas o objetivo é esse, é brigar, quem sabe, um título mundial. Terceira vitória nas 24 horas do Le Mans também. Não é um sonho, nesse caso é uma realidade muito plausível para um piloto que está com uma estrutura oficial da Ferrari. Sem dúvida, a gente está com uma estrutura e com uma equipe, não tem o que discutir, a gente está ali para brigar por isso, mas 24 horas são 24 horas, né? Muita coisa acontece, às vezes você prepara, é uma coisinha que sai ali do plano, pode acabar atrapalhando, mas seria muito bem-vindo também, um terceiro Le Mans seria muito bem-vindo. Outro piloto campeão da Stock Car, que já fez inclusive a sua estreia em Le Mans no ano passado, correndo de Ferrari, que vai estar esse ano no Mundial de Endurance, é Marcos Gomes. E no esquema, inclusive, Marquinhos, com 2 pilotos brasileiros. Exatamente. Na verdade, é Augusto Farfus, que já é um nome conhecido aí do Brasil nas corridas de GT Endurance na Europa e no mundo todo. E o Paul Delalana, que é um canadense, que é o nosso piloto bronze, que já foi campeão em 2017 do FIA WEC. Então acho que vai ser uma grande oportunidade para mim. Sempre foi um grande sonho participar de um campeonato mundial, principalmente do WEC, que é o campeonato mais renomado aí de endurance do mundo, com várias equipes de fábrica, inclusive a nossa equipe, a equipe da Aston Martin oficial, né, é apoiada pela fábrica. Então, muito animado e espero que seja um ano que a gente consiga brigar bem do início ao fim. E o que você já sabe sobre o carro e qual a sua expectativa para fazer uma temporada como essa? Infelizmente, com essa história da pandemia e todos esses problemas que a gente vem tendo, eu não consegui ir para a Europa ter o primeiro contato com o carro. Meu primeiro contato com o carro vai ser na semana da corrida mesmo, amanhã já em Spa. Então tem sido uma corrida muito grande. A equipe exigiu que eu estivesse lá amanhã já. A gente está aqui correndo hoje na Stock. Então tive que alugar um helicóptero, um avião a jato para estar em Guarulhos. Agora consegui sair num voo das 8h30 da noite. Então tem sido tudo muito difícil nessa parte, mas sem dúvida quando eu estiver lá vai ser tudo bem feito por parte da equipe. A equipe tem uma organização realmente de uma equipe quase de Fórmula 1 e tenho certeza que eu vou aproveitar muito esse ano e a gente vai colher aí bons frutos aí com essa minha novo desafio. Valeu, boa sorte. Valeu, obrigado.
É muito bacana a gente ter brasileiros em projetos tão competitivos que nos dão esperança aí de bons resultados. Falando em bons resultados, a gente tem que ficar de olho também no Felipe Fraga, que está num esquema bem legal com o Aston Martin também nessa temporada, mas que passou um tremendo susto lá no prólogo. Ele próprio conta pra gente, lá com a vista para o Rouge, pertinho do Rouge, o Felipe Fraga conta pra gente qual foi o drama real que ele viveu nessa pré-temporada do FIA WEC 2021. Fala, Felipe! Fala galera, Felipe Fraga aqui, estamos aqui no WEC, em Spa-Francorchamps. Ontem e hoje rolaram os treinos oficiais aí, o Prologue, né, que são os treinos que antecedem a primeira etapa. A gente teve um dia muito difícil ontem, nosso carro, meu companheiro de equipe teve um acidente muito forte, acabou batendo na Rouge e, deu PT no carro, a gente teve que pegar um carro novo, mas hoje foi um dia muito bom, a gente terminou o dia em primeiro. O carro tá muito bom, parece que a gente tá numa equipe muito boa esse ano. E é isso aí, fazendo esse vídeo para mandar um abraço para todo mundo do Brasil que tá acompanhando. Tô aqui, ó, Spa, ali tá o Rouge, para vocês verem um pouco. E é isso aí, valeu, obrigado a todo mundo pela torcida. Valeu, Felipe, a gente está aí na torcida por você e por todos os brasileiros que vão disputar esse Mundial de Endurance, começando aí pelas 6 horas de Spa-Francorchamps. Vou aproveitar e repassar o calendário aqui, ó. 1º de maio começa a temporada em Spa-Francorchamps, depois tem a prova de Portimão em Portugal, aí em julho vai para Monza e enfim as 24 horas de Le Mans, que nesse ano de novo mudam de data, em vez de junho vai ser em agosto, por conta da tentativa dos organizadores de ter público na prova. Aí em setembro vai rolar Fuji e no final do ano, em novembro, Bahrein. Essas são as 6 datas do Mundial de Endurance 2021. E se você quiser saber mais ainda a respeito dos brasileiros que estão competindo nesse campeonato, no Mundial de Endurance, se liga no podcast Mundo Afora, que a gente gravou essa semana. Eu, Leonardo Masson e Felipe Giacomelli discutimos a respeito das chances de todos os pilotos brasileiros dentro desse campeonato, 40 minutos dedicados apenas ao Mundial de Endurance. Então se liga no feed do site F1 Mania para você ficar por dentro de tudo. E aproveita para curtir novos conteúdos aqui do Fórmula 1. Um forte abraço e bom fim de semana.